Eleições 2023. Alunos, professores e técnicos decidem o futuro do IFE. Golpes online. Números de vítimas do Estado. O futuro da Val. Saiba o que vem por aí nos comentários de Robert. Como será o futuro da seleção feminina após a Copa de 2023? Quais cursos serão novidades nos próximos anos no IFE? Elon Musk destruiu o Twitter? Começamos o Disse-me-Disse de hoje falando de política e do futuro do IFE. A repórter Bruna Lenz traz novas informações sobre o Instituto Federal. Em setembro, foi publicado o regulamento das eleições para diretor-geral do IFRS. Estudantes e servidores poderão votar de forma eletrônica no candidato que futuramente vai substituir o atual diretor, Fábio Marçal. Fábio é diretor do Campus Alvorada desde sua implementação em 2019. O orgulho da trajetória que construiu não impede uma reflexão sobre a importância da renovação. Eu percebo assim que a gente tem que ter muita racionalidade e grandeza para entender os ciclos, né? Eu sou diretor de meados de 2013 até hoje. Se eu ficar mais um ano, mais um mandato, são 15 anos. Uma pessoa só, uma figura só. Eu acho que não é saudável para a democracia do campus. Tu atrelar uma instituição tão bonita, tão potente, tão plural como essa a uma pessoa, a figura de uma pessoa. Fábio nos contou o orgulho que sente em ter feito parte da história de um campus localizado na periferia, em uma cidade tão estigmatizada quanto Alvorada. Eu saí muito orgulhoso dele, acho que a gente tem um campus que cumpre um papel muito importante, assim, eu costumo dizer e digo com muita verdade nisso, que eu me emociono às vezes quando eu penso que aqui no meio de um lugar tão excluído socialmente, e tu ter uma instituição desse porte, professores qualificados atuando aqui, técnicos administrativos qualificados, tu ter cursos de ensino médio, de curso técnico, uma graduação. Para nós que moramos em Alvorada, pensar numa graduação aqui nesse lugar parecia algo assim, de outro mundo, né? E público, isso que mais me orgulha, né? A pergunta que não quer calar. A gente vai continuar vendo o Fábio pelo campus? No nosso encontro com ele, a gente fala um pouquinho mais sobre o vínculo dele com a nossa comunidade. É uma pergunta bem difícil, né? É bem difícil, mas eu não abro mão de continuar no Campus Alvorada, assim. Mesmo que alguma outra função em algum outro espaço, continuando servidor do Campus Alvorada, porque aqui é o meu lugar, que eu crio meus filhos, que eu tenho minha casa, enfim, que eu tenho meus laços afetivos mais consolidados, né? Agora vamos falar sobre golpes. Golpes online. Quais golpes estão rolando ultimamente? Uma nova onda de crimes cibernéticos vem se propagando em larga escala em 2023. Sites que prometem dinheiro de forma simples e rápida em troca de ações cotidianas, como por exemplo curtir fotos ou vídeos. Um dos mais famosos é o Instamoney. Prometia uma quantia em dinheiro por cada like que desse em uma foto de um influencer, mas que para ter acesso teria que pagar em torno de R$ 190. O golpe dizia que o valor seria para a manutenção do app. Alertamos para tomarem cuidado com esses aplicativos, pois além de não pagarem nada, não devolvem o dinheiro. E agora vamos de economia. Economia. Setor de serviços cresce 4,7% no primeiro semestre. O volume de serviços prestados no país chegou em junho a patamar de 12,1% maior que o de fevereiro de 2020, preferência da atividade econômica pré-pandemia de Covid-19. Apesar disso, o montante ainda está 1,5% abaixo do ápice atingido na série histórica, em dezembro do ano passado. O que você acha sobre o aumento das passagens de ônibus na cidade de Alvorada? Em Alvorada, muitos trabalhadores e alunos necessitam do transporte público para realizarem suas atividades, e esses aumentos das passagens diminuem a qualidade de vida dos passageiros, tendo que gastar muito dinheiro apenas para se locomover. O assunto agora são os novos cursos do IFE. No ranking de prioridades, o curso de desenvolvimento de jogos conquistou a primeira posição, seguindo pelo TIOS, que envolve a língua brasileira de sinais, a Libras. Alvorada em festa. Aniversário de Alvorada, dia 17 de setembro. A cidade de Alvorada nasceu como distrito de Viamão,
com a denominação Passo do Feijó. Aprovada pela Câmara, a lei foi promulgada e sancionada pelo prefeito de Viamão, Tenente-Coronel Ponsalino Cardoso da Silva. Em 17 de setembro de 1965, a Lei Estadual número 5.026 garantiu a emancipação política do Passo do Feijó, que passou a chamar-se Alvorada. Mais de 200 mil pessoas tornam Alvorada uma das cidades mais populosas da região, com um grande potencial para o desenvolvimento econômico. Seja pela sua localização, que favorece a logística para empreendimentos industriais, ou pelo crescente potencial aquisitivo de sua população, que ingressa em novos patamares de consumo, favorecendo a expansão do comércio e serviços. Por-se em Arte é um novo projeto em exposição na Casa de Cultura Mário Quintana. Essa obra tem o objetivo de reunir artistas, artesãos e coletivos que trabalham com a expressão artística. As artes produzidas serão expostas e compartilhadas com o público por meio de visitas, apresentando não só os resultados e as peculiaridades que cada obra possui, mas também os processos de criação de cada uma delas. Então corre, porque essa exposição ela vai ficar na Casa de Cultura só até dia 29 de setembro de 2023. Os horários de funcionamento é da 1 da tarde até as 8 da noite, de sexta a domingo. E o futuro da seleção feminina? O futuro da seleção feminina após a Copa. Após a má atuação e não avançando da fase de grupos na Copa do Mundo Feminina de 2023, a treinadora da seleção, Pia Sundhage, junto com a equipe técnica, foram demitidos do comando da Canarinho. Seu contrato com a CBF ia até os Jogos Olímpicos de 2024 na França, porém, o seu péssimo rendimento em Copas fez com que o contrato fosse encerrado antes do tempo. Até agora, não há nenhuma especulação de treinador para ocupar o cargo de Pia. E para finalizar o Disse-me-Disse de hoje, uma reportagem especial de Catherine Becker Ribeiro. Pra quem não sabe, no IF tem muita mulher foda, e nós resolvemos dar um pouquinho mais de visibilidade para elas aqui no nosso jornal. Elas merecem muito. Mulheres que propõem projetos educativos relacionados a racismo, matemática e até mesmo capoeira. Nós entrevistamos a Mari. Ela é estudante aqui do campus Alvorada e está cursando ensino médio com técnico integrado em meio ambiente. Está no 2º ano. Ela tem apenas 18 anos e é uma grande enxadrista, que já conquistou um título nacional no xadrez. A Mari começou a jogar no Mais Educação em 2017. Em nossa conversa, a Mari contou um pouco sobre como é ser uma jogadora. Eu acho... A gente se sente um pouco meio assim, pressionada, deslocada. E até tem alguns comentários bem ruins sempre que a gente tá jogando. Teve um campeonato ano passado que, tipo, a primeira coisa que me falaram foi, tipo, não fica triste que dessa vez tu vai jogar na categoria mista e tu é a única menina, não fica triste se tu perder, pelo menos tu tentou, não sei o quê. E eu ganhei aquele campeonato. Além da Mari, que brilha no esporte, nós temos talentos nas artes. A professora Michelle Girardi dá aulas de música. Apesar de não ter referência na família, ela começou a se encantar pelo canto há muito tempo. O lugar que eu tive uma experiência maior com música mesmo foi na igreja. E eu comecei a cantar porque faltavam pessoas. E como descobriu que queria ser professora de música? Primeiro, eu fiz psicologia até metade do curso. Comecei a estudar psicologia. E na época eu comecei a cantar em coral. Né? E cantando em coral eu comecei a viajar bastante com coral. Então, inicialmente a minha ideia era ser cantora, era cantar. Já tinha cantado na noite um tempo. Mas daí quando eu fui fazer a faculdade, me inscrevi para bacharelado. Na época só tinha faculdade de canto lírico, não tinha canto popular. Fiz o bacharelado e no bacharelado eu descobri, não, eu não quero ser cantora, eu quero ser professora. Porque as minhas primeiras experiências foram trabalhando com outras pessoas, dando aula, né? E daí ali eu me dei conta, quando eu estava fazendo o bacharelado, eu concluí o bacharelado, e fui fazer a licenciatura em música. Então. As mulheres do campus Alvorada são talentosas, mas precisam enfrentar obstáculos para serem reconhecidas. E é o que conta a professora Gisele Maria. Você não vê personagens negros, escritores, intelectuais, cientistas sendo apresentados para você na escola. Eu passei quase que o meu Fundamental 2 inteiro sem ver nenhum deles. Nenhum, sabe? Machado de Assis, quando eu vi, não foi apresentado para mim como escritor negro. Então, foi um vácuo que teve. Eu lia os autores sem saber se eles eram negros ou brancos, o que eu hoje acho que é uma grande falha. A gente precisa marcar racialmente quem a gente está lendo para os nossos alunos. E aí eu só fui ter uma noção, de novo, dessa influência negra com Carolina Maria de Jesus. As mulheres do campus são muito talentosas e com potencial muito grande. Mas será mesmo que elas têm o reconhecimento que elas merecem?
E como tu se sente, tipo assim, sei que já jogar já é uma grande vitória, né? Mas tu pretende ganhar, tipo, tem algum prêmio, alguma coisa assim? Agora em setembro tem o torneio mais, talvez o mais importante que eu vou jogar, que é o Pan-Americano. É a primeira vez que eu vou jogar. E é agora em setembro, então eu tô muito ansiosa. Eu acho que a gente tem que esperar uma geração mais consciente. Assim, não é consciente do que pode ter, mas consciente do que pode fazer. Eu espero uma geração absolutamente combativa contra o racismo, contra a homofobia, contra a destruição do meio ambiente, sabe? A geração mimimi que o pessoal fala, eu quero uma geração cada vez mais mimimi. Eu espero que a gente consiga fazer isso. E já ganhou prêmios através da música? E sente reconhecida? Prêmios não, porque eu não atuo tanto na área de performance, né? Mas uma das coisas que para mim foi uma das maiores conquistas assim na área de música foi que eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Concorri a uma bolsa e fui contemplada para estudar na Alemanha na área de pesquisa em música, né? Então eu fiquei 5 meses, a bolsa era uma bolsa da CAPES de 4 meses. Eu fui uma das contempladas da bolsa para poder estudar na Alemanha essa área de pesquisa em música. Então, para mim, é um grande reconhecimento de um trabalho, de uma área científica também. E eu fico muito feliz de hoje estar atuando em sala de aula também, poder estar atuando em superior, médio, com EJA, todos com diferentes idades, também em projeto de extensão, porque é um jeito também de devolver para a sociedade aquilo que eu estudei, que na prática da pesquisa está ali acontecendo, e poder ver isso acontecendo em sala de aula a partir dos estudos é algo muito legal também. Então, agora, se quiser mostrar um pouquinho do talento na música, vou ficar agradecida. Vamos tentar. Vamos tentar. Tanta gente chata sem nenhuma graça, você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar nunca mais na vida. O Disse-me Disse de hoje fica por aqui. Até mais!